Bom dia, estamos começando mais um Sintcef em Movimento, um programa voltado para os nossos filiados e filiadas, mas também para a população em geral. Temos várias discussões jurídicas, discussões políticas, cultura, arte, esportes, então esperamos você para todo o programa. Continuando o nosso Sintcef em Movimento, estamos aqui agora com o assessor político Valério. Bom dia, Valério. Bom dia. Grandes manifestações estão aí assolando o mundo, né? Com destaque aí para a França, né? O que é que você está analisando aí desse quadro aí pelo mundo afora? Veja bem, é muito importante que o movimento sindical, né, que a sociedade brasileira acompanhe o desenrolar desse processo de mobilização que está acontecendo na França, mas não está acontecendo só lá, né? A Argentina também está passando por isso. Os hermanos. Exatamente, aqui pertinho. É preciso fazer um paralelo entre o Macron, presidente eleito da França, e o Macri, presidente eleito da Argentina. Macron e Macri, parece nome de empresas, né? Macron e Macri. Macron foi eleito presidente da França e o Macri foi eleito presidente da Argentina. Os dois foram eleitos exatamente com uma política neoliberal, né? Uma conjuntura muito parecida com a do Brasil atualmente. Uma conjuntura muito parecida com a do Brasil. Na França você tinha um governo socialista que estava à frente do governo francês, né? E na Argentina você tinha a Frente Popular, né? Que também estava lá, era o fim do governo da Cristina Kirchner, né? Que vinha aplicando políticas sociais, políticas públicas, né? Tinha um clamor social, né? Tinha um clamor popular. Então, tanto o Macron é eleito na França para se contrapor a isso, né? Dizendo que a economia francesa estava parada, que era preciso dinamizar, que modernizar a França. Esse mesmo discurso foi utilizado também na Argentina. E agora nós estamos vendo lá, após a aplicação da receita econômica deles, os países mergulhados em crise, né? São grandes manifestações ocorrendo na França, mais de 100 mil pessoas, como também são grandes manifestações ocorrendo na Argentina, o povo passando fome, a economia parada, né? Para se ter uma ideia, lá na França a mobilização é contra o aumento do combustível. Aqui no Brasil a população está parada, o combustível aumenta todos os dias e a população não tem nada. O gás de comida, né, que é uma coisa necessária, básica, aumenta. De primeira necessidade, aumentando constantemente e a população sem se mobilizar. Já na França e na Argentina, a sociedade, né, a classe média, os trabalhadores estão se mobilizando e lutando contra a carestia, contra a política econômica desses governos. E aí é preciso ter muito cuidado quando eu falo que a população brasileira, né, os filiados do sindicato têm que acompanhar essas experiências, porque eles estão exatamente fazendo coisas que nós estamos ouvindo todo dia aqui nos jornais, que irão ser feitas. Serão feitas aqui também, né, a partir de 2019. Então isso é muito preocupante. Se lá, né, na Argentina, que é aqui vizinho nosso, né, fronteira com o Brasil, não está dando certo, na França, que é longe, no centro europeu, num continente desenvolvido, não está dando certo, o Brasil vai dar certo? Esse tipo de política econômica, né? Então é preciso ter muito cuidado. Então, assim, nós queremos chamar a população brasileira, a população potiguar, os sindicalizados,
a acompanhar essa movimentação que está ocorrendo na França e na Argentina, para que tenhamos uma base do que poderá ocorrer no Brasil e o que fazer, né? Eles já estão mostrando lá o caminho, né? Nós temos lá sempre o caminho da luta. O caminho da luta. Nós temos na Argentina, coincidência ou não, nós temos 2 anos do governo Macri, e na França também nós estamos indo para 2 anos do governo Macron. Quer dizer, são 2 anos de políticas neoliberais sendo aplicadas, e aí está vendo o resultado, né? O resultado é recessão, crise, desemprego, aumento, inflação, aumento de combustível, aumento do alimento, né? Então nós precisamos ter isso como uma referência. Por isso que esse tema é muito importante, né? As mobilizações que estão ocorrendo na Argentina e na França é um parâmetro do que nós poderemos enfrentar a partir de 2019. Então nós achamos que é muito importante a população se preparar para ir às ruas e impedir, né, que esses ataques que vêm sendo feitos há 2 anos na França e vem sendo feito na Argentina não seja feito aqui no Brasil. Inclusive, coincidentemente também, reforma previdenciária, reforma trabalhista, apontando isso como que fosse uma saída, né, para a crise e provando na prática que na verdade isso só aprofunda a crise. Só aprofunda a crise, né? Na hora que você, em vez de aumentar o dinheiro no bolso, né, do trabalhador, da trabalhadora, você retira o dinheiro, significa dizer que o trabalhador, né, o cidadão, ele perde o poder de compra. Se ele perde o poder de compra, não aquece a economia. É uma roda gigante isso aí. Ciclo vicioso. Certo? É um ciclo que você, quanto mais ganha, mais você gasta. Você gasta mais, o comércio vende mais, emprega mais gente e é uma bola de neve, né? É um processo crescente. Então, se você corta isso, se você sangra esse processo, o país entra em recessão. Então, na hora que você, por exemplo, como eles querem agora, aumentar a alíquota previdenciária para 14%, certo? De 11% para 14%. Se eles querem... E na perspectiva de 22%. E na perspectiva de 22%. Se eles, por exemplo, permitem um aumento de 22% de um plano de saúde, como ocorreu agora no Cap Saúde, certo? Sem você ter reajuste de salário, quer dizer, isso é um absurdo. Aí, quer dizer, o salário não aumenta, o plano de saúde aumenta 22%, a gasolina aumenta 3,5%, o gás de cozinha aumenta 10% e a alimentação aumenta também. E o salário vai comprar o quê? Com o salário que se ganha, vai comprar o quê? Nada, vai passar necessidade. Não é à toa. O aumento do salário mínimo ínfimo, inclusive decrescente agora para 2019, né? Menos 10%. Inclusive o seguinte, a quantidade de pessoas que hoje se encontram nas ruas de Natal. Porque São Paulo já é uma rotina. É um caos. É um caos. Aqui em Natal, que você praticamente não via, agora todos os sinais legiões de pessoas pedindo esmola, né? Inclusive pessoas que já estão morando nos canteiros. Estão fugindo do interior. Das lojas, você passa a noite nas principais avenidas, são verdadeiras famílias dormindo nas marquises. As pessoas estão passando por necessidade. E na medida em que o governo trabalha com essa lógica do neoliberalismo, né, a tendência é piorar a situação, né? A tendência é acontecer o que está acontecendo na França. Professores formados limpando o vidro de carro na Argentina, certo? Professores sendo motorista de táxi na Argentina. Por quê? Porque a educação, a sala de aula não tem mais vagas, né? O ensino à distância. Ensino à distância, privatizado, a saúde privatizada. Então você vai para onde? Né? Vai para a crise. E é por isso que a população tem que reagir, não aceitar esses modelos que são impostos pelo Banco Mundial, né? Que são impostos pelo Fundo Monetário Internacional. Veja uma coisa, na era da Argentina, na era da Cristina Kirchner, a Argentina não foi ao Fundo Monetário Internacional. A Argentina agora já foi 2 vezes ao Fundo Monetário Internacional, né? Só
de uma tacada só, pediu 40 bilhões de dólares ao Fundo Monetário Internacional. Para pagar com 400 bilhões. O Brasil, se brincar, vai no mesmo caminho. Vamos ver. Queremos que não, certo? Mas assim, caminha para isso, certo? Okay. Então, parabéns ao povo francês, parabéns aos trabalhadores da Argentina que estão lutando, que não estão se entregando e não estão aceitando esses ataques passivamente, que sirva de exemplo para o brasileiro. Ok, obrigado, Valéria, até o próximo programa. Eu que agradeço. Nosso bom dia agora vai para o Dr. Wagner, que está aqui da nossa assessoria jurídica trabalhista. Bom dia, Dr. Wagner. Bom dia a todos. Temos um assunto interessantíssimo hoje, aliás, como sempre, né? Que é a questão da isenção do imposto de renda para portador de doenças graves. Perfeito. Queria que você explanasse sobre isso. Perfeito. O que é que acontece na prática, desde a criação dessa lei de imposto de renda, que é 7.713, acho que é de 88, né? Esta lei já traz, inclusive no seu bojo, a isenção do imposto de renda para os aposentados do serviço público como um todo. O que é que ela traz para os aposentados? Ela diz o seguinte: os aposentados que acometidos de doença grave, tá certo? Eles estão isentos dessa isenção fiscal, do pagamento do imposto de renda. Isso é lógico, gente, porque o servidor público acometido de uma doença grave, vamos dizer, uma neoplasia maligna, uma cegueira, uma paralisia, uma alienação mental, tem uma doença que é muito comum, por mais que a gente não esteja no nosso cotidiano, é a nefropatia grave, já fui até procurado, que é a doença renal que afeta o rim e ela traz uma sequela muito grave para o servidor, para o ser humano. O que é que acontece? Ela tem um gasto, ela eleva seu gasto com remédio, com medicamentos, com assistência médica, até com ajuda de algum familiar que ela vai ter que custear. Então, a lei, o ordenamento jurídico, ela prevê a isenção desse portador dessa doença. Isso já vem desde 88, né, conforme a gente já comentou aqui. Então, para esses servidores, digamos assim, aposentados hoje, isso é uma mensagem que eu já deixo. Para esses servidores aposentados, esses aposentados do Serviço Público Federal, que é a nossa filiação, que se encontra cometido de alguma doença grave, esse rol é importante já deixar esclarecido, ele é exemplificativo, ele não é taxativo. Existe uma diferença no direito. Taxativo, ela taxa, ela diz que só existe aquele rol, aquelas doenças específicas. A, B, C, D, ponto. Isso, tem lá no ordenamento, conforme eu já falei antes. Tem outras, HIV, Parkinson, né? Tem várias. Mas o que é que eu trago para o servidor público? O aposentado, que se ele está cometido uma doença grave, ele pode já nos procurar, para a gente fazer uma avaliação, porque o STJ abriu esse rol. Eu digo hoje, o servidor público que já se encontra aposentado. Essa doença eu não tinha, ela é de hoje, ela é atual. Tem direito sim da isenção de imposto de renda a partir de agora. Não tem uma data específica. Se eu trouxe antes da aposentadoria, no decorrer da aposentadoria, isso, ela é válida, esse pedido de isenção de imposto de renda. Para o aposentado hoje. Então vamos deixar um ponto já pré-determinado, pré-fixado. Aposentado hoje do serviço público que acha no direito de pedir essa isenção de imposto de renda, porque ele é acometido de uma doença grave, ele já pode nos procurar. Uma cardiopatia. Então esse rol é muito abrangente. A gente chega a ver se essa doença que ele é acometido, o STJ, digamos, acolhe essa doença como uma das isentas de imposto de renda. Isso a gente já pode fazer a priori. Qual é o fato novo que a gente traz, além desse já antigo? A gente diz o seguinte, que esta lei, esse artigo específico desta lei de imposto de renda, a 7.713, ela está sendo objeto de várias ações. Hoje é um movimento nacional, várias ações de órgãos, associações, até mesmo da Procuradoria-Geral da República, pedindo a inconstitucionalidade deste artigo, mais especificamente deste inciso. Se não me engano é o 14. Então,
qual é o objetivo deste pedido de inconstitucionalidade? Você pedindo entrando com este pleito, vamos dizer assim, e conseguindo que o STJ, os órgãos jurisdicionais, ele decida pela inconstitucionalidade desse artigo, deste inciso, vai abranger, tá certo, também este rol de isenções, de isentos de imposto de renda, também para os servidores públicos ativos. Então, qual é o interessante hoje, a gente deixar claro? O servidor público federal ativo, ele possui uma doença muito grave, né? Ele está acometido de alguma doença grave. Vamos falar da nefropatia grave ou da cardiopatia. Ele é servidor público ativo. Ele paga imposto de renda? Paga. Ele paga imposto de renda, mas ele tem as despesas para se cuidar. Se eu for aposentada, eu não pago, mas se eu for da ativa, eu pago. Isso. Realmente é uma discriminação. É verdade. Ele possui as despesas iguais. Ele mudou apenas de status. Ele antes era ativo e passou a inativo. Eu era inativo até janeiro de 2019, pago o meu imposto de renda. Eu sou portador de cardiopatia grave, mas pago o meu imposto de renda todo mês. A partir de fevereiro de 2019, quando eu passar a ser aposentado, eu peço a isenção do imposto de renda na via administrativa e ela é concedida. Nós temos um caso específico de uma neoplasia maligna e esse servidor ele era ativo e não pagava, ele pagava imposto de renda, ele passou a ser inativo, se aposentou e não mais passou a pagar imposto de renda. O que é que acontece? Em 2015 ele foi chamado para uma nova perícia e foi constatado que ele estava curado. Ok, tiraram dele o imposto de renda. Esse é outro caso que eu vou trazer dentro deste caso, desse volume de fatos que a gente pode aqui virar à noite conversando. Mas neste caso específico, esse servidor, ele teve suspenso o pagamento, não suspenso, teve interrompido. Ele voltaria a pagar seu imposto de renda normalmente e iria perder os proventos integrais. O que é que acontece? Nós entramos com ação judicial, ganhamos a liminar. Por quê? Porque o judiciário entende que mesmo você ser curado de determinadas doenças, você vai passar a sua vida inteira tendo que cuidar. Tanto é que o controle de neoplasia maligna não acaba, mas é da benigna, né? Tem neoplasia, você vai passar o resto da vida no controle ali, né? O tempo todo. Claro, nós estamos entrando numa área que não é nossa. Os casos de retorno são inúmeros. Perfeito. Boa parte das pessoas tem um retorno. Nós, como leigos, sabemos disso. Claro que a área médica que pode mais se adentrar neste tema, mas nós sabemos que algumas doenças elas voltam e que a pessoa tem que se tratar. Então, neste caso específico, mesmo o servidor público aposentado, o Ministério, no caso da Fazenda, tendo constatado através de perícia que esse cidadão estava curado, mesmo isso, nós conseguimos, através de uma liminar, restabelecer a isenção do imposto de renda desse cidadão e também a volta dos proventos integrais desse servidor. Então vamos deixar essa mensagem aqui para esses servidores e que esta luta para os ativos já foi iniciada, já era para ter sido há muito tempo atrás. Então, no frigir dos ovos, quem tiver alguma doença grave, né, permanente, né? Isso. E que seja aposentado, já nos procure. De imediato, já procura. Se estiver pagando imposto de renda. E se for ativo, agora, procura também para pedir a isenção com base nessa questão que estão tentando a inconstitucionalidade desse artigo, desse inciso desse artigo. Exato. Para os aposentados, a ação já existe. Né? Se ele já estiver dentro do rol daquelas doenças graves, ele já pode pedir a isenção hoje. Os ativos não. Né? Vamos ainda aguardar o pronunciamento do judiciário com relação a isso, mas eu estou muito otimista que essa ação vai ser mais um ganho judicial que nós vamos obter. Ok, muito boa sorte para nós então, e obrigado, doutor Wagner, e até o próximo programa. Até a próxima. E entra advogado, sai advogado. Bom dia agora para o doutor Leonardo, nosso advogado na área civil. Bom dia, Gigi, bom dia a todos. Doutor Leonardo, a gente falou aqui em programas passados sobre a questão dos direitos da união estável. Exato. Né?
Hoje nós vamos falar uma coisa um pouquinho, vamos dizer assim, anterior, né? Exato. Se tem direito ou não tem direito, numa perspectiva de união estável. Né? Seria Exato. mais ou menos isso, né? Seria mais ou menos isso, Gil. Nós já tratamos aqui, como você bem disse, sobre a união estável, que é aquela possibilidade de um homem ou mulher numa convivência, né, duradoura e demonstrando para os demais, para todos, que é uma entidade familiar com fins realmente marital. Aquilo configura a união estável e, para todos os efeitos, é comparado ao casamento civil, certo? Mas o STJ já pacificou também o entendimento que um namoro, uma perspectiva de união, né, de ter uma família futura, a coabitação por si só, ela não caracteriza a união estável, entendeu? Então, assim, vou citar um exemplo, né? Um casal de namorados, né? Um deles resolve ou recebe alguma proposta ou vai estudar fora do país, e em seguida o namorado ou a namorada acompanha né? E também para estudar ou para trabalhar. E no exterior, nada mais justo que dividirem um mesmo imóvel para até baratear os custos deles dois lá. E só que essa coabitação por si só não gera uma união estável, se não é essa vontade do casal, né? Mas apenas dividir, enquanto estão residindo ambos no exterior, dividir a coabitação de um imóvel, né? Então o STJ já pacificou também esse entendimento, que ele chama de namoro qualificado, né? Que assim, existe uma expectativa de se constituir uma família futuramente, mas que não é a intenção daquele casal naquele momento, relacionado principalmente pela questão da coabitação. Ou seja, a coabitação se dá naquele momento apenas por uma circunstância, para a questão de custos do próprio casal, né? Mas não é, na verdade, a intenção de constituir uma família. Não há um ânimos de constituir a família. Então, se não há um ânimos de constituir a família, aquela coabitação por si só, ela não caracteriza a união estável. E por que isso, Leonardo? Você me pergunta. Porque já aconteceram casos, e especificamente esse que eu comentei, que foi o que o STJ levou a essa decisão, foi um casal de namorados que foram residir. Primeiramente foi um namorado que foi residir no exterior, posteriormente a namorada foi, e eles coabitavam. Enquanto eles coabitavam lá, né, ele adquiriu um imóvel aqui no Brasil, e posteriormente eles vieram a casar. Só que esse imóvel, como foi adquirido antes da constância do casamento, pouco tempo depois eles vieram a se divorciar, e a ex-esposa estava querendo que ele dividisse o apartamento que ele comprou aqui no Brasil antes mesmo deles se casarem. Então esse processo chegou até o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, lá em Brasília, e deu ganho de causa ao namorado, né? Ao ex-marido, vamos assim dizer, porque ficou configurado que na época que ele estava no exterior, ele não tinha o ânimos ainda de constituir família, né? Posteriormente é que ele constituiu, eles vieram a casar, né? Mas que no período que eles estavam coabitando no exterior, não necessariamente existia aquele ânimos de constituir uma família. Então por isso ela não teria direito ao imóvel, né? Dividir o imóvel. Então esse chamado namoro qualificado, esse é o entendimento pacificado no STJ, que assim eu queria trazer também para mostrar como o direito ele é muito bonito por conta disso, né? Eu sempre digo aqui, cada caso é um caso, tem que ser analisado à luz daquele caso, né? A gente vê muito assim, às vezes as pessoas nos procuram nos nossos escritórios e até aqui no sindicato, chequei, mas doutor, meu vizinho, aconteceu isso com ele. Não, seu vizinho, o caso dele é um, o seu é outro. O juiz sempre vai ser outro. O juiz, ele analisa as provas e analisa o caso que é levado a ele. Então nunca um caso de uma outra pessoa vai ser o seu. Existem circunstâncias, particularidades que vão ser observadas no processo. Então por isso que eu sempre digo que cada caso é um caso e não há condições de você dizer, olha, isso aqui é garantido. Não. Então eu trouxe esse exemplo aqui só para mostrar como o direito é bonito por conta disso, a questão da interpretação, do subjetivismo, que é essencial para você quando vai analisar o caso concreto. Ok, tá bom. Muito obrigado, doutor Leonardo. Até o próximo programa. Até o próximo programa.
nosso bom dia agora para o nosso querido João Vicente, que tinha dado um gelo na gente. João Vicente, não pode. João Vicente, me conte como é que está aí os nossos times aqui no estado. Bom dia, Gigi, bom dia aos nossos amigos do SINCEF em Movimento, né? Vamos falar sobre o que aconteceu em 2018, né? Já que não foi tão bom para o nosso futebol, nem para a ABC, nem para a América, nem para o Globo, nem tão pouco para o Alecrim. Muito né? bem. O Alecrim que não conseguiu voltar à Série A do estadual. O Mossoró, então, foi a catástrofe. Mossoró, pior ainda, né? Mas o ABC não conseguiu o seu tento de voltar à Série B, né? Jogou a Série C e não conseguiu a sua volta, que era tão almejado pelo time alvinegro, já que o ABC trabalhava nisso para que pudesse ter uma respiração financeira em 2019. Né? Infelizmente isso não veio ocorrer e o ABC vai passar mais um ano na Série C do Campeonato Brasileiro. O América também, pior ainda do que o ano passado, né? O América, o ano passado pelo menos chegou a figurar ali no último mata-mata com a possibilidade de retorno à Série C, né? Mas o América esse ano não, esse ano ficou só no primeiro mata-mata, veio perder a sua classificação para o Imperatriz lá do Maranhão, que subiu para a Série C, né? E o América tem essa dificuldade ainda maior. Por quê? Porque está a 2 passos longe do Paraíso. O Paraíso que é a Série B. E o América está na Série D, tem ainda que conseguir um acesso para a Série C e tentar voltar à Série B, que para os nossos clubes, a Série B é até uma situação boa, porque dá a cada clube em torno de 6 milhões de reais só a cota da CBF. Né? Fora patrocinadores, e vendas de camisas, souvenirs, né? E sócio torcedor que aumenta muito com a volta de um clube a uma divisão superior. Então, os nossos clubes, esse ano, ABC, América, Alecrim, né? Também de Mossoró, e o Globo, que também não conseguiu, né, subir para a Série B, mas pelo menos se manteve na Série C. Né? A perspectiva agora é que em 2019 a coisa mude, né? O ABC vem aí com a nova diretoria, né? O América já à frente o Eduardo Rocha tentando dar uma roupagem nova. O América tem agora a inauguração da sua arena, do seu estádio, né, de futebol, que fica ali próximo à unidade recreativa do SINCEF, né? E então o América está tentando também sair dessa situação juntamente com o ABC. Esperar que o Globo também consiga uma situação melhor dentro do campeonato. Então, para o futebol do Rio Grande do Norte, foi um ano que eu diria que temos que passar uma borracha, né? Um corretivo, né? Há muito tempo com o Erroex. E tinha o Erroex e tinha outro também, da telegrafia, não me lembro, não é da minha época não, mas tinha uma tintazinha que passava lá. Seu pai que lhe contou. Meu avô. Então, seu avô, desculpa. Então, você vê que o nosso futebol este ano tem que ser esquecido, né? E tentar no próximo ano ter uma melhora acentuada para que o ABC volte à Série B, para que o América volte à Série C, o Globo tente também o seu acesso à Série B, né? E o Verdão Maravilha venha para a primeira divisão do futebol estadual. Esse ano o Alecrim perdeu a vaga para o Palmeira, não tem S, é Palmeira de Goianinha, que volta à Série B. Vamos esperar que o próximo ano os nossos dirigentes, né, as nossas comissões técnicas das 2 equipes acertem e tenhamos um futebol do RN para cima. Né? Ok, obrigado, João Vicente. Até o próximo programa. De nada, Gê. Um abraço. E chegamos ao fim de mais um programa SINCEF em Movimento. Esperamos você no próximo sábado.